Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Marcos Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês, iniciando esse ano letivo, certo? Na nossa primeira aula de ciências para o quarto ano, né, nós vamos revisar os seres vivos. Eu tenho certeza que vocês, nos anos anteriores, aí a professora, né, a tia, deve ter falado sobre alguma coisa em relação aos seres vivos, certo? Então vamos lá. Qual é a definição de ser vivo? Né? Um ser, nós temos vários exemplos de seres vivos, né? Mas basicamente, se o animal, o ser, ele tem vida, ele é um ser vivo, né? Então, dentro desse grupo, nós temos os animais, as plantas, os fungos, né? As algas, os protozoários, as bactérias e até mesmo os vírus. Muitos consideram que os vírus são sim seres vivos, né? Os cientistas eles descobriram, pessoal, 1,5 milhões, né, de tipos diferentes de seres vivos no nosso planeta. Nessa mandala, eu vou até aumentar um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Ela representa essa divisão dos tipos de seres vivos que existem na Terra. Nós temos aí esse verde primeiro, nós temos as plantas, depois nós temos os insetos, que representam a maior parte dos animais que existem na Terra, são insetos. Depois nós temos os outros tipos de animais, temos os fungos, nós temos os protistas, né, Monera também. Então essa mandala, ela representa todos os animais que existem no nosso planeta. Característica dos seres vivos. Um dos indícios que um ser, como é que eu sei que aquele animal está vivo? Geralmente esse animal ele tem movimentação, ele vai se mexer, certo? Uma outra você pode estar pensando aí, sim, professor, e as plantas? As plantas não se mexem. Olha, as plantas elas se mexem sim, as folhas da planta ela tem a movimentação dela, certo? Elas produzem o seu próprio alimento, elas captam a luz do sol, fazem o processo de fotossíntese, né? E ela recebe essa energia do sol, então ela está viva, né? Os seres vivos são sensíveis, ou seja, são capazes de sentir, né? Então um ser, para ele estar vivo, ele tem que ter esse tato, ele tem que ter o sentido do tato, ele tem que ser sensível, ele tem que sentir as coisas, né? As formas de vida mais simples só conseguem sentir quando algo as toca, ou então só tem a capacidade de sentir o frio ou o calor, mas mesmo assim elas sentem, ela tem essa capacidade de sentir. Os seres vivos eles capturam, né, certas substâncias químicas, né, e liberam outras, é uma característica também, certo? Como por exemplo as plantas. As plantas elas captam a luz do sol, certo? Junto com a água que ela precisa, né? Existe uma usina, né? Vamos dizer assim, dentro das células vegetais que consegue transformar essa energia do sol em energia para a planta, né? Ela consegue transformar isso para a sobrevivência da planta. É o alimento das plantas. Todos os organismos precisam de nutrientes. Essa também uma característica que você pode identificar se aquele ser é um animal, porque ele tem a necessidade de absorver nutrientes, né? Todos nós precisamos comer, não é? E os animais também têm essa característica. Como nós também somos animais, eles também têm essa necessidade, nós também temos essa necessidade de nos alimentar, né, de consumir energia. Os seres vivos também se caracterizam por crescer. Sim,
O animal, ele tem a sua fase, né? Geralmente a fase dele é pequena. Por exemplo, no caso do inseto, primeiro é a fase larval, que é a lagarta, certo? Depois ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai se transformando até que ele chega até o seu tamanho adulto. No caso dos mamíferos, não acontece dessa forma, né? No nascimento se nasce pequeno e vai se crescendo sem a necessidade da metamorfose, né, que é o processo de transformação dos insetos. Então não existe essa necessidade. O grupo dos seres vivos, certo? Ó, o primeiro reino é o chamado de reino Monera, certo? É o primeiro reino, certo? O segundo reino é o reino protista. O terceiro reino é o reino dos fungos. O quarto reino é o reino das plantas. O quinto e maior reino é o dos animais, né? É o reino Animalia. Os seres são caracterizados, são separados e não permanecem em nenhum desses 5 reinos, possuem características exclusivas, certo? Quem não consegue se adaptar, quem não consegue se encaixar dentro desses 5 reinos, ele tem características exclusivas, como é o caso dos vírus, certo? Os vírus eles não se encaixam em nenhuma dessas características em cima. Numa próxima aula, eu vou explicar para vocês reino por reino e qual é o significado de reino e por que foi chamado assim. Tá certo? Essa foi a referência do nosso vídeo, certo? O código, anotem aí, é 3597. Você pode botar, professor, aqui é fulano de tal, o código é esse aí, tá bom? Você pode me passar lá que já vai ganhar 1 ponto na avaliação, tá certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal, e até a próxima aula. Tchau!